Vamos lá, 1h15, você ligado aqui na TV Difusora. A gente está começando o Jornal Difusora em sua segunda edição. Que bom ter você com a gente no começo dessa tarde, viu? Um prazer. Você viu que o nosso time está preparado aqui, os nossos comentaristas estão prontos para fazer o equilíbrio perfeito entre informação e opinião. Olha esse time aí, ó. Preparado, prontinho. Eduardo Ercília está ali no celular, últimos detalhes, chegando mensagens. Tem o Tô Ligado, tá todo mundo disputando aqui. No final do ano a gente vai escolher quem tiver mais Tô Ligado aí, vai ganhar um prêmio aí, viu? Da direção, nosso... Vão ganhar. 1h15, você ligado aqui na TV Difusora. Vamos lá, hein? Está formada a maior rede de comunicação do estado, rádio e TV Difusora, juntas unindo o Maranhão através da informação. Destaques desta quinta. Prefeitura de Imperatriz cancela Réveillon e Carnaval. E como é que vai ser a coisa aqui na capital, hein? A Prefeitura já anunciou que não tem Réveillon, mas será que vai ter Carnaval? E as festas da iniciativa privada estão mantidas? Regras novas vão ser anunciadas? A gente fala sobre esse assunto já já. Casos da nova variante da Covid são confirmados no Brasil. Vocês sabem, agora já são pelo menos três casos. E aqui no estado a gente aguarda a divulgação aí de medidas em relação a essas festas. Brandão mostra força e recebe apoio de deputados estaduais. E a gente vai mostrar aqui o encontro que aconteceu, hein? No cenário nacional, a senadora Elisiane Gama é sugerida como vice do Moro. É isso mesmo. PSB, PCdoB e PT devem oficializar federação. A gente fala sobre o assunto. Essas e outras notícias agora. Vem com a gente. Vamos que vamos, 1h16, agora você está em casa, sinta-se à vontade aqui, ó, faz conta que você está nessa cadeira aqui, viu? Faz conta que você está aqui com a gente, ó, acompanhando o nosso Jornal Difusora em sua primeira edição, tá bom? Vem com a gente, vem porque tem muita informação nessa quinta-feira com cara de sexta, né? Tá meio assim, né? A cidade vai, né? Já está meio no clima de fim de ano, dezembro chegando, fim de ano, ho para você também, 1h17 agora. Bom, gente, olha... Termina nesse mês, agora na verdade foi em novembro, né, o prazo dado pela Justiça Federal para que a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA, reduzisse a quantidade de esgotos lançada nos rios e nas praias da capital, não é? Atualmente, segundo pesquisa da Universidade Federal do Maranhão, só para você ter uma ideia, a cidade produz aí aproximadamente 10 milhões de metros cúbicos de esgoto por mês, é muita coisa. A condenação aconteceu em maio, após uma ação movida pelo Ministério Público Federal. Segundo a decisão da Justiça, a CAEMA tem até o mês de dezembro para se adequar aos parâmetros do licenciamento ambiental para o lançamento de esgoto nos rios e praias de São Luís. A apuração do MPF apontou falhas constantes nos equipamentos das estações elevatórias, que bombeiam o esgoto para as estações de tratamento. Essas falhas fazem com que os dejetos sejam jogados direto no meio ambiente. Ainda há equipamentos que funcionam de forma irregular. De forma irregular porque resultam em determinadas situações no lançamento de esgoto in natura. E isso justificou a propositura da ação judicial e justificou também uma decisão liminar contra a CAEMA para que ela reparasse esses equipamentos. Além da CAEMA, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais também deve tomar medidas. Eventualmente, essa situação de omissão pode ensejar multas que serão aplicadas, que podem ser aplicadas tanto à CAEMA quanto ao Estado do Maranhão, inclusive alcançando eventualmente a pessoa dos gestores ou responsável. Segundo este ambientalista, a solução para o problema passa por investimentos em saneamento básico. Se você não tiver esse sistema em toda a cidade, você continua tendo um problema de contaminação pelas áreas urbanas que não foram saneadas. No processo, a CAEMA alegou uma suposta não competência da Justiça Federal para este caso, inviabilidade técnico-orçamentária e que já havia tomado providências. Sobre a questão orçamentária, a Justiça entendeu que os gastos estão previstos no Plano de Gestão Ambiental, apresentado pela empresa para obtenção do licenciamento. Nós tentamos também um porta-voz da CAEMA, além da nota, né, para falar sobre o assunto, para se manifestar sobre o assunto que é tão sério, o prazo terminando, finalizando, e eu quero perguntar aos nossos comentaristas aqui, para os três, no nosso Boa Tarde de hoje. A gente vai ter que se acostumar com isso mesmo, quer dizer, é um problema sem fim. O jeito é ficar olhando para aquelas placas lá, tentando todo final de semana identificar qual é a área que está boa para apanhar, qual é a área que não está nas praias aqui da capital. É isso mesmo, gente? Boa tarde, Kate.
Muito boa tarde, Adalberto, boa tarde ao John, ao Ericeira, muito boa tarde a você que acompanha a gente pela TV e também nos prestigia aí pela rádio. Hoje eu falava isso pela manhã e fazia um questionamento semelhante, viu, Adalberto? A gente percebe ali o nosso entrevistado dizendo exatamente isso, viu? O que deixa a gente mais assim questionando tudo isso são duas vertentes. A primeira é que é histórico, né? Um problema histórico e é em todo o Maranhão, mas a gente vai se ater aqui à região metropolitana. Não são só áreas urbanas, não. As áreas periféricas, as áreas relacionadas também à zona rural, engloba todas as regiões, porque a gente vê que o esgoto são cenas e cenas desse esgoto jorrando literalmente, né, em direção às nossas praias e também aos nossos rios. Uma situação que definitivamente precisa de um retorno por parte principalmente da CAEMA, que é quem deveria regular, mas infelizmente nós não obtemos sequer o retorno. Para você ter uma ideia, nós fomos atrás, logo quando exibimos esse material logo cedo, e a gente não tem nenhum retorno, né, da própria CAEMA sobre estas problemáticas que, repito, são históricas e só o que a gente vê é se repetindo, né? A gente sabe, John, que o investimento em saneamento básico significa também investimento na saúde, né? O que se pode, inclusive, economizar na área da saúde, John. Boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Kate. Boa tarde, Ericeira. Boa tarde aos nossos ouvintes também, telespectadores. Bom, quando se fala em CAEMA, eu sempre lembro, né? Parece que é uma companhia que não tem jeito. A CAEMA, há muito tempo, ela é alvo de críticas e parece que não tem solução. Muita gente defende a privatização da CAEMA. Nesse assunto, sempre quem gosta de tecer comentários é o Marco Silva, né? Muitas das vezes sempre faz artigos, levantamentos sobre essa questão da CAEMA, mas parece que, no entanto, Adalberto é uma companhia, né, que, além de deficitária, a gente sabe que a CAEMA é deficitária, né? Ela presta um péssimo serviço à população maranhense. E no caso aí que você falou, essa questão de esgoto, hoje eu me lembro daquela construção, né, das EDs aqui no Maranhão. Parece que algumas não foram nem concluídas ainda, as estações de tratamento de esgoto, quando fala da ED. E algumas não foram concluídas, outras ainda funcionam, mas não funcionam a contento. Então é necessário que haja, né, por parte do poder público. A gente sabe que há uma dificuldade muito grande de trabalhar com uma empresa que não gera lucro, que tem uma dívida muito grande. Né? E sanear a CAEMA hoje, talvez eu entenda que seja só a privatização, apesar de não ser favorável. Mas talvez seja a única alternativa hoje para a CAEMA seja a privatização. Porque o governo não tem mais hoje, né? Qualquer governo que seja, os anteriores, o atual, não tem como tirar dinheiro todo dia, todo mês, Adalberto. Né? O governo do estado faz uma aposta na CAEMA, né? Ele tira dinheiro de outra área para colocar na CAEMA. Então, isso tem que ter uma outra forma, uma outra saída em relação à CAEMA para prestação de serviço e também nessa questão de esgoto. Para finalizar, e sempre lembra da questão de novos condomínios que surgem, né? Cada dia essa questão da urbanização e parece que não há um controle, né? Desordenado, exatamente. Os dejetos são jogados ao ar livre, né? Não tem esse controle, essa fiscalização. E nenhum estudo, né? É bom que se diga isso também, né? Sim. Um estudo prévio para a organização de tudo isso, porque a gente está vendo que é uma cidade que cresce, é um estado que cresce. Então, ao que parece, não tem esse controle. Eduardo, a questão, a gente tem aqui também relacionar os próprios rios, não é só a questão das praias aqui, mas os rios também atingidos por conta dessa situação. A gente está falando só aqui de um aspecto, o tempo aqui, claro, a gente vai falar de vários assuntos, a gente vai voltar depois a falar sobre isso, mas é só um dos aspectos em relação a essa questão do saneamento. Boa tarde, você falou só região metropolitana, mas tem o interior do estado aí, rios também, muito bem lembrado, Adalberto. Muito boa tarde a você, boa tarde a Kate, ao John, a todas as pessoas que nos acompanham aqui pela TV Difusora e também os nossos ouvintes aí da Rádio Difusora. Um grande abraço a todos, uma ótima quinta-feira. Não, essa questão de meio ambiente é algo básico e você falou uma questão importante, Adalberto, você fala muito sobre essa questão de saúde, claro, é prioridade, educação é prioridade, você imagina uma criança que vai estudar que não tem água, a questão da água é tão importante, a questão ambiental é tão importante, quer dizer, o meio ambiente, saneamento básico, se quer ter uma privada para fazer suas necessidades, então, enfim, é uma questão muito delicada, o John lembrou bem, há pessoas que dizem, autoridades que dizem que só a privatização que vai resolver, eu também sou contra, mas caminha para esse sentido, já que a CAEMA é um problema histórico, como a Kate e o John já colocaram aqui, problema histórico, entra governante, sai governante, não dá um jeito, não é só questão de falta de água nas casas, é muito mais abrangente, questão de desperdício de água também, a gente tem que fazer essa contraculpa também, há muito desperdício de água por parte das pessoas, da população,
a Caima também que deixa esgoto estourado nas ruas, enfim, é uma série de problemas, a poluição dos mares, a gente viu aí na reportagem esgoto sendo aí jogado nas nossas praias. Há pontos limpos hoje para banhar, mas há muitos pontos poluídos. O boom imobiliário que o John falou aqui, que não se respeita o meio ambiente, se constrói, mas sem respeitar áreas de preservação ambiental. Quer dizer, é uma problemática gigantesca que tem que ser resolvida nessa questão do saneamento básico. E no meio ambiente, você lembrou bem, além dos nossos rios, né, Adalberto? A gente tem o segundo maior litoral brasileiro, aqui o estado do Maranhão. Há vários rios espalhados aí, rios até que passam aí por outros estados. E é uma poluição geral que ninguém tem condição de resolver esse tipo de problema, uma problemática geral. Eu citei vários aqui que envolvem a questão do meio ambiente e saneamento básico. Mais uma reportagem que a gente mostra aqui, falando também dos desafios do próximo governador do estado, né, que assumir o estado a partir do ano que vem. A gente vai lembrar só, Adalberto, só rapidinho, além da questão da privatização, como o John colocou, não se demora muito do jeito que está privatizar até a água, né? Porque do jeito que está, já privatizaram a energia, a água do jeito que está, não demora muito. Se fala já nisso, né? Na privatização até da água. E é importante se falar na solução, né? Na construção da solução de tantos problemas que a gente levantou aqui, que na ponta, quem sabe, quem vive, na verdade, exatamente isso na pele, né? Essa situação no dia a dia. Quando não tem tempo, Adalberto. Inclusive aqui na ilha, né, experiências em relação a questão do gerenciamento por parte de empresas privadas também e continua a reclamação dos consumidores também, isso é fato. Só acrescentar esse debate, a questão do marco legal do saneamento, não é? É um debate que se acrescenta a isso, né? Que sim. A gente pode até debater depois, com mais tranquilidade, a questão do marco legal do saneamento, em que está inserido tudo isso, nós colocamos aqui. E nas eleições, viu, João Coutrinho? Nas eleições municipais, muito se falou disso, né? Isso. Mas a solução nenhuma, né, até o momento, a gente parece que tem, de fato, concreta, palpável, né? O tema meio ambiente e saneamento básico é muito abrangente, tem muita coisa para se discutir. A gente vai voltar a falar, com certeza. Vamos voltar a falar sobre isso. 1h27, você ligado aqui, Rádio e TV Difusora juntas, aqui unindo todo o Maranhão através da informação. A gente vai falar agora sobre os bastidores da política. Deputados estaduais declararam apoio ao pré-candidato ao governo do estado, Carlos Brandão. Aconteceu esse encontro e quando foi, Eduardo? Pois é, Adalberto, foi um encontro que teve, foi um almoço que teve ontem. Algumas pessoas já falam que é resultado aí da escolha do governador Flávio Dino, pelo menos a escolha particular, ainda não há uma escolha do colegiado, a gente sempre bate nessa tecla, porque de fato não há uma escolha do colegiado ainda, mas foi apenas uma particularidade do governador Flávio Dino, mas já se sabe que isso aí pesa de alguma forma. E ontem teve um almoço do vice-governador Carlos Brandão, que é pré-candidato ao governo do estado. Eu conversei com alguns deputados que se fizeram presentes ali, a gente chama a atenção, tá aí a foto. Vamos botar a foto aberta na tela, porque isso. A gente chama a atenção para algumas presenças, a presença do Adriano Sarney. Vamos lá. O deputado Adriano Sarney, que é um deputado do PV, até então era um partido que ainda não havia se manifestado para nenhum dos lados, pelo menos dos pré-candidatos, e é membro, né, da família Sarney e é oposição ao governador Flávio Dino. Aí ele aparece na foto, participou de um almoço, com o vice-governador do estado e com o candidato que hoje o governador disse que apoia para concorrer ao governo do estado. Então, é emblemática, chama a atenção a presença do deputado estadual Adriano Sarney. Também deputados estaduais do PDT, a gente lembra que a maior bancada do PDT apoia, sim, na casa, na Assembleia Legislativa, o senador, o Everton, hoje em dia, mas teve a presença também de pelo menos um deputado do PDT, que é o Zito Rolim, e também do MDB, chamar a atenção que é o Arnaldo Melo, que está bem ali na foto à frente, o MDB, que o Roberto Costa disse que ainda não se posicionou, inclusive, há uma possibilidade de se posicionar só após a decisão final em janeiro, mas também a presença do deputado do MDB, o deputado Arnaldo Melo. Esse aí foi um almoço que aconteceu ontem, cerca de 22 deputados estaduais se fizeram presentes nesse almoço, juntamente aí com o vice-governador Carlos Brandão. Segundo, eu conversei com alguns deputados aí da base de sustentação aí do Carlos Brandão e também na própria Assembleia do governador Flávio Dino, eles confirmam que há 27 deputados hoje da base aliada aí que também comungam com essa ideia do governador Flávio Dino de apoiar o Carlos Brandão. É esperado, inclusive, Eduardo, que mais um ou dois deputados devam aderir nos próximos dias, né, ao grupo do Brandão. Inclusive, o deputado Leonardo Sá, lá de Pinheiro, né, ele é do PL, do deputado Josimar Maranhãozinho. Aí você citou alguns deputados, Eduardo, ali você citou Adriano Sarney. Aí quando você falava, eu me lembrava que o Adriano Sarney está mais subindo na tribuna para criticar o governo, né? Ele Sim. praticamente está em silêncio há muito tempo. Só o deputado Hélio lá que passa
pequeno expediente, grande É, E expediente. César tempo- Pires também, né, John? É, O tempo César de- Pires e o César Adriano E o Pires. Glésio também na semana passada. Então, só dois deputados praticamente de oposição ali na Assembleia. O Adriano Sarney praticamente calou, não falou mais nada. E a gente vê ele agora na foto com o candidato ali, né? Vice-governador Carlos Brandão. E então, outro deputado também, o deputado Fábio Braga, que a gente não citou aí, mas é deputado de Solidariedade, né? Solidariedade tem pré-candidato a governador, que é o Simplício Araújo. Bem lembrado, John. Aí você falou também do Arnaldo Melo, do MDB, o Zito Rolino, do PDT, que é lá de Codó, né? Lá de Codó também. Então, ali foram nomes ali, digamos assim, surpresa, né? Mas o Simplício anunciou, inclusive nas redes sociais, que continuava a seguir com a pré-campanha, né? Continua candidato. Então, os próximos nomes aí cogitados, portanto, são aí do próximo deputado Leonardo Sá, aí pode aderir ao Brandão. Socorro Aquim também publicou uma foto dizendo que parte da bancada feminina está com o Brandão e citou ali a deputada Valéria Macedo, algumas deputadas... Fernando Alibe, Daniela Tema, estava lá no Isso. do Gás também estava. É verdade, as movimentações vão acontecendo, são intensas aí com certeza nos bastidores aí agora em relação aos deputados estaduais e a gente mostrou aqui para você, portanto, o apoio aí declarado ao candidato Carlos Brandão. Aqui espaço para todos os candidatos, vai ser assim até o fim, espaço aberto para todas as pré-candidaturas e a gente vai dando aqui as informações para você que acompanha com a gente. 1h31 agora, você ligado aqui na TV Difusora, bota na tela o WhatsApp para a gente fazer a nossa propaganda do dia. Hoje é a Kate que vai fazer a propaganda, já está com o celular aí na mão para fazer o coração de bola hoje para todo mundo. Deixa eu pegar, Tem que deixar tempo, né, Kate? O problema não é fazer a propaganda, é o tempo no final. Viu, gente? Com o tempo. 9196-8622, 9196-8622. Aí você já manda aí a mensagem, daqui a pouquinho a gente dá destaque. Maravilha. A gente vai girar com os 3 comentaristas agora, tentando destrinchar para você uma situação relacionada a quem vai apoiar o Partido Cidadania. Vai apoiar Brandão? Vai apoiar o Everton? Como é que está a situação nesse momento, hein? A gente traz um retrato desse momento para você. A gente começa com o Eduardo Ericeira falando aí sobre o apoio do partido. Eduardo? Pois é, Adalberto, tem essa discussão, né, desde da reunião, da última reunião que aconteceu na segunda-feira, né, lá no Palácio. Virou polêmica Leões. agora. Pois é. O presidente do Cidadania aqui no Estado é o Eliel, né, que é o irmão da senadora Elisiane Gama. Ele, inclusive, utilizou as redes sociais, alegando, já dizendo, isso ele já havia confirmado também em outras oportunidades, que ele prestava aí auxílio, apoio à candidatura, à pré-candidatura, na verdade, ainda, né, do vice-governador Carlos Brandão, inclusive tuitou em nome do partido, só que há controvérsias aí, né? A gente sabe que tem a senadora Elisiane Gama, que já manifestou que é a maior liderança hoje do partido, inclusive daqui a pouco a gente vai falar, é cotada até para ser candidata a vice-presidente, enfim, é uma grande liderança no Estado e no país, que já declarou que apoia aí o senador Everton. Mas a gente não sabe, diante de tudo isso, né, com quem o Cidadania vai apoiar, vai caminhar. E aí, inclusive, envolve até questão familiar, né? O Cidadania hoje, que tem essa direção familiar, é um partido importante também, para causar aí uma boa base de sustentação aí para o partido, para o candidato que for apoiar, mas enfim, está essa briga ainda do Cidadania para quem vai apoiar. Se é o vice-governador Carlos Brandão, pré-candidato ao governo, ou o senador Everton, também pré-candidato ao governo do Estado. John Coutrinho. Adalberto, é o seguinte, né, quando o Eliel colocou aquilo ali, ele fala que dá a entender, porque não tem muito detalhes aquele Twitter, né, uma coisa meio, ficou um pouquinho vago. Mas já tinha foto dele, né? Deu a entender que ele se reuniu com o diretório estadual do Cidadania, dá a entender que ele se reuniu com o diretório estadual do Cidadania, e o diretório estadual do Cidadania, né, deliberou pelo apoio ao Brandão. É isso que dá a entender, né? Não tem nenhuma foto de uma reunião, não tem nada, é só um Twitter, não tem foto de ninguém, né, com a executiva estadual, com o diretório, não tem nenhuma pessoa se pronunciando, mas o que dá a entender é isso, né? E em contrapartida, a senadora Elisiane Gama, que é quem tem mandato, que é senadora da República, que é quem, né, está nesse partido há muito tempo, que controla o Cidadania, que é a vice-presidente nacional e que tem ali praticamente, né, uma relação muito próxima com o Roberto Freire, que é o presidente nacional. Ela disse que não, né, ela disse que o partido aqui no Maranhão vai com o senador Everton. Importante lembrar, né, nesse caso, que fica talvez uma questão, até uma questão familiar, né? A gente falou desde o primeiro dia aqui, né? São dois irmãos, família, né? São dois irmãos um conflito de sangue e da fé também, né? Irmão de sangue e da fé. Então, mas eu entendo o seguinte, que se continuar assim, nessa decisão da cidadania local, o que dá a entender que pode haver uma intervenção aqui no Diretório de Cidadania. A senadora Elisiane Gama pode ir ao Roberto Freire e pedir
para que haja uma intervenção no diretório local, né? Então, isso pode acontecer se continuar, se não houver um acordo, um entendimento aqui no Cidadania com a senadora Elisiane Gama. Tem um vídeo dela, inclusive, né? Vamos acompanhar o vídeo dela. O candidato do grupo será apresentado no dia 31 de janeiro, portanto, até lá várias reuniões. É público e notório para o Maranhão e a manifestação de apoio ao colega senador Everton. A pré-candidatura dele está mantida, está posta. Soube agora de que o meu partido teria tomado uma decisão local, pontual, em relação a uma outra candidatura, mas sou vice-presidente nacional do partido, a nossa decisão está mantida, pré-candidatura de Everton aí a todo vapor. No dia 31 de janeiro faremos aí uma nova reunião onde sairá a definição final por parte do governador Flávio Dino e todo o nosso grupo em relação à eleição de 2022. Agora a gente gira Kate Almeida com a informação, porque o senador Everton se manifestou sobre esse apoio. Mas antes de falar dessa manifestação, a gente vê que é muito claro, né? Bem antes, a senadora muito tranquila na fala dela, e onde ela pontua que desde sempre ela foi uma das primeiras lideranças que manifestou apoio aí a esta pré-candidatura do senador Everton. E neste vídeo fica mais claro ainda, quando ela se posiciona lá naquela reunião que aconteceu na segunda-feira, na saída, na fala dela, ela já fala com muita tranquilidade, né, sobre reiterando exatamente esse apoio, não só pessoal, mas de partido também. E nesse último vídeo que ela colocou, novamente, numa postura bem tranquila, a gente percebe ali que é irmandade, não tem um ditado? Irmandade política à parte, né? Ali ela fala como vice-presidente do partido, inclusive já chamando para si essa decisão. E ela pontua, reitera bastante ali, quando ela diz que esta é uma decisão de partido. Inclusive, logo depois, né, que ela fez o vídeo, foi amplamente divulgado, o senador Everton também usou as redes sociais para falar que esta era uma pré-candidatura colocada já, nem pertencia mais nem a ele, nem a ela, né, no sentido de apoio. Já estava na rua e não tinha como retroceder. A gente tem aí, né, a fala que ele diz assim: essa pré-candidatura não é mais minha, ou dela, pertence a todos que têm marchado com a gente na caravana do Maranhão Mais Feliz, que foi um projeto que começou no interior do estado, ouvindo numa escuta, né, permanente aí a população de cada município onde foi feito. E ele diz ainda que é o povo que tem se manifestado nas ruas, nos nossos eventos e também nas pesquisas, né, que nos colocam na liderança isolada. Foguete não dá ré, vamos em frente, né? Esta é uma frase que ele tem pontuado aí. E é exatamente isso. Os apoiadores também estão levando agora, né, Kate? Como? Os apoiadores agora também estão usando a frase, né? Foguete não dá ré, né? Ou seja, não tem como retroceder, não. 1h38, você ligado aqui na TV Difusora, a Rádio TV Difusora, fazendo aqui o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Por falar na senadora Elisiane Gama, ela está sendo cotada para ser vice na chapa presidência da República, ô John? Realizado. Ele está no foguete também, né? né? Ele está numa ascensão muito grande. Ontem estava relatando, né, a indicação ali do André Mendonça no STF, e hoje essa informação, né, de que ela foi sugerida por membros do Cidadania, né, reforça ainda mais, né, John? Para ser a vice do Moro, né? E aqui, Adalberto, ela até se pronunciou ao portal Antagonista, né? Opa, já agora há pouco, né? Ela falava sobre isso, né, sobre essa possibilidade aí, o nome dela ser cotado, e que ela disse, abre aspas, né, abre aspas, sinto-me prestigiada pela citação do meu nome e pela postura de se indicar uma mulher para compor chapa presidencial, disse a Elisiane Gama, né? Ela continua ainda, né? O debate sobre 2022 está em sua fase inicial. Envolve muita gente e muitos partidos, disse a senadora, que também afirmou que defende a união de uma candidatura alternativa à polarização entre Lula e Bolsonaro. Então foram essas as palavras da senadora Elisiane Gama. Por outro lado, o senador Alessandro Vieira, que é o pré-candidato a presidente da República pelo Cidadania, o Cidadania tem pré-candidato. É bom que você lembre, né? É importante lembrar isso, tem pré-candidato a presidente da República, o Alessandro Vieira, senador. Ele diz o seguinte, não é? Até o momento, não existe nenhuma negociação em andamento entre o Cidadania e o Podemos. O Podemos é o partido do Sérgio Moro, né? Então não há conversas ainda. O nome deles pode até ser cogitado, citado, né? Um desejo ali, mas os partidos não estão, Adalberto, ali, né, por enquanto conversando. O próprio Roberto Freire já disse uma vez
que é mais fácil a cidadania se coligar com o PSDB do que com o Podemos do Sérgio Moro. E só fazendo um adendo ainda em relação à questão da Elisane, eu fico imaginando se a reunião, né, ali na reunião ali, se fosse realmente batido o martelo, né, como seria a posição, os dois irmãos presentes, Elisane Gama e o Eliel, e o Eliel dizer, não, cidadania vai com o Brandão, não, Elisane, cidadania vai com o Everton. Mas João, é interessante, eu volto nessa fala, que ali nem se trata de irmãos, né? Nós temos ali, muito embora seja o irmão, mas estando presidente estadual da sigla e ela como vice-presidente nacional, ou seja, está na executiva e está no estadual, né? Não tem nem muito o que se discutir, sem falar que a gente está discutindo aqui, está falando aqui sobre uma senadora. E isso, né, mais esta novidade, onde ela aparece mais uma vez no cenário nacional, muito bem colocado, isso é um peso a mais, né? E aí a gente não pode negar também que isso vem muito em razão de todo esse trabalho que ela tem feito aí nesse cenário nacional. E aí sim, é claro que as siglas, né, numa discussão como essa, 2022 chegando, é um nome forte para compor qualquer tipo de chapa, né? Vamos acompanhar. Vamos ver os próximos passos. O outro lado, Alberto, o Eliel, me mandaram aqui, né? O Eliel se pronunciou, né? O Eliel Gama dizendo que o partido vai com o Brandão e que não vai aceitar a intervenção. São as palavras dele, abre aspas, né? Abre aspas. Abre aspas. Okay. Vamos dar espaço aqui para todos os lados. 1h41, você ligado aqui na TV Difusora e Rádio Difusora também. Olha só, vamos falar agora, prestação de serviço para você. Fica aberto a partir de hoje o período de solicitação. Atenção, hein? Muita gente interessada nisso. O cartão cidadão do Sistema de Transporte Público de São Luís. Trata-se de um cartão com passagens gratuitas destinado aí aos cidadãos que ficaram desempregados por conta da pandemia, hein, gente? As informações aqui a gente tem agora aqui no programa. A gente vai trazer mais detalhes sobre esse cartão, a possibilidade de passagem gratuita, portanto, destinado ao cidadão que ficou desempregado. A pandemia afetou muita gente. O Arthur está com a gente aqui, o Arthur Oliveira, para trazer mais informações sobre esse assunto. Olá, Arthur, boa tarde para você. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos. Esse auxílio, né, dado pela Prefeitura de São Luís, ele já havia sido anunciado desde o fim da greve de ônibus, né, que a gente percorreu, que a gente viveu aqui na cidade. Foi anunciado, foi mandado para a Câmara Municipal, aprovado, e as inscrições começam a partir de hoje, vão até o sábado, né? Funciona assim, essas inscrições são feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura de São Luís, vale para pessoas, claro, desempregadas, né? Essas pessoas devem acessar o site, anexar uma cópia, um PDF, um arquivo, né, digital da carteira de trabalho, deve anexar também o termo de rescisão do último contrato de trabalho, né, do último encerramento de contrato de trabalho, além de um comprovante de residência de até 90 dias anteriores. Atenção que esse benefício vale apenas na cidade de São Luís, não vale para os ônibus que vêm da região metropolitana, viu, Adalberto? Caso a pessoa seja aprovada nesse auxílio, ela vai ter o nome divulgado no site da Prefeitura de São Luís, e esse auxílio é válido por 90 dias. Pois é, uma ajuda aí, né, para muitas pessoas que estão sem emprego, muitas delas não têm dinheiro sequer para pegar um ônibus e distribuir currículos ou ir até a uma entrevista de emprego. É um auxílio que vem em boa hora. Adalberto. Boa hora, sim. 1h43, você ligado aqui na TV Difusora, ligado no Nacional da Difusora em sua primeira edição. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa, o que você acha de ir para a Corrida São Silvestre com tudo pago, hein? Então não fique de fora do Circuito Difusora Corrida de Rua, seletiva para a Corrida São Silvestre. O Sistema Difusora vai presentear os vencedores de cada categoria com as passagens e hospedagem para que eles representem o Maranhão lá em São Paulo. Dia 12 de dezembro, na Avenida Litorânea, nós já temos um encontro marcado, hein? Inscrições abertas no site www.centraldacorrida.com.br e os participantes poderão escolher entre as modalidades de 5 e 15 quilômetros, gente. O Circuito Difusora Corrida de Rua é um oferecimento de Smart Fit, Gol Palpites Esportivos, Topa Tudo Móveis Usados, Fribal, Água Mineral Cocais, Potiguar, Voltlux Energia Solar.
É hora de superar os desafios e mostrar que você é capaz. Vem aí, Circuito Difusora Corrida de Rua, seletiva para a Corrida de São Silvestre. Dia 12 de dezembro, na Avenida Litorânea. Modalidades de 5 e 15 quilômetros. Inscrições abertas no site centraldacorrida.com.br. Todos os competidores receberão kit com camiseta, bag e cartão de identificação. Na Avenida Litorânea. Transmissão ao vivo na TV Difusora. Oferecimento Smart Fit. É Gol Palpites Esportivos. Topa Tudo. Fribal. Água Mineral Cocais. Potiguar. Faltam 15 minutos para as 2 da tarde, a gente vai para o intervalo e volta já já. Só dá tempo de tomar um cafezinho, você que já almoçou. A gente volta em instantes para falar sobre a questão do novo coronavírus e a situação aí do Réveillon, do Carnaval. Olha, já teve ex-governador de estado dizendo que beber mata o novo coronavírus. Basta, já que tem álcool ali e tal, vai lá, bebe que mata. Que absurdo, hein? A gente fala sobre isso já já depois do intervalo, um instantinho só. Uma e 48, estão tão comportados aqui os três no intervalo, você não tem noção, não tem ideia, não sei qual o motivo desse, né, todo mundo quietinho. É cansaço já na semana, quinta-feira hoje? 1h49, você ligado aqui na TV Difusora, é o nosso Jornal da Difusora em sua primeira edição. Olha só, que o Nordeste brasileiro é cheio de encantos, todo mundo já sabe, né? As belezas naturais de uma das regiões mais bonitas do país atraem turistas de vários lugares o ano inteiro. Para ressaltar os encantos dos 9 estados nordestinos e promover ainda mais o turismo local, o Sistema Difusora lança o Expedição Turismo Nordeste. É isso mesmo, uma série de matérias especiais que vão percorrer as principais capitais do Nordeste, contando grandes histórias, promovendo o turismo e enaltecendo as belezas naturais de cada lugar. O Expedição Turismo vai ao ar de 13 a 17 de dezembro do programa Tudo de Bom e também dia 18 de dezembro em uma edição especial, sabe onde? No programa Câmera 4. Portanto, não perca! A Difusora vai te levar para conhecer o Nordeste sem sair de casa. Vem aí, Expedição Turismo Nordeste. Você vai descobrir por que a nossa região é tão incrível, cheia de belezas e atrativos. No roteiro, vamos explorar o que há de mais belo nas 9 capitais nordestinas. Acompanhe as reportagens especiais nos programas Tudo de Bom, de segunda a sexta, e no Câmera 4, aos sábados. Expedição Turismo Nordeste, aqui na tela da TV Difusora, a partir de 13 de dezembro. Não vai perder. Imagens lindas demais, né? Você não pode perder. Faltam 10 minutos para as 2 da tarde. A gente agora vai para Caxias. Vamos lá para a região dos Cocais com o José Carlos, porque daqui a pouquinho está chegando o Jornal da Difusora, primeira edição. Começa já já, né, Zé Carlos? Boa tarde. Olá, boa tarde, Adalberto. Tudo pronto, hein, para o nosso Jornal da Difusora, edição local, desta quinta-feira, dia 2 de dezembro. E os destaques são os seguintes. Defensoria Pública realiza o mutirão de atendimento aqui na cidade de Caxias. Isso começou ontem, hein? Hoje também a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Maranhão está reunida em Caxias para discutir o saneamento básico. Essas e outras informações daqui a pouquinho na edição local do Jornal da Difusora. É com você, Adalberto. Maravilha, Zé Carlos. Saneamento básico foi o assunto que a gente abriu hoje aqui, o nosso Jornal da Difusora, em sua primeira edição, hein? Agora a gente vai à Imperatriz com a Leiliane Araújo, que daqui a pouquinho vai começar, hein? Vai começar já já o Jornal da Difusora. Boa tarde, Leiliane. Por aqui também tudo pronto. Hoje nós vamos destacar o cancelamento das festividades de final de ano que foi anunciado hoje pela manhã pelo prefeito Assis Ramos, que também anunciou a suspensão do Carnaval 2022. A decisão é preventiva, tendo em vista o aumento das internações. Nossos leitos clínicos estão com 92% de ocupação e UTIs em 65%. Também volta a ser obrigatório o uso de máscara em locais fechados. Uma decisão bastante aceita pela população e repercutiu positivamente em toda a cidade. Aqui as fiscalizações também serão reforçadas e mais rígidas. Tudo isso para que não tenhamos maiores impactos no nosso comércio. A medida realmente de prevenção. Adalberto, eu volto com você. Obrigado, bom jornal para todos aí.
Faltam 8 minutos para as 2 horas da tarde. Começa daqui a pouquinho o Jornal da Difusora, primeira edição, em Caxias e Imperatriz também, hein? Imperatriz, você viu o principal destaque lá para o cancelamento do Réveillon e também do Carnaval. A gente tem o prefeito Assis Ramos aqui, que falou à nossa equipe lá de Imperatriz sobre um assunto, sobre esse cancelamento das festas de fim de ano e também já antecipando ao cancelamento do Carnaval. Vamos ver e ouvir. Não estou tomando essa decisão agora, já conversei com todos os meus secretários, com alguns vereadores, com o próprio presidente da Câmara, o Alberto Souza, que é uma pessoa sensível também, e nós decidimos, se porventura daqui para fevereiro a coisa melhorar, Pimentel, aí a gente pode fazer o Carnaval, mas por enquanto o Réveillon não tem mais tempo, a gente não tem tempo de ter notícias positivas ao ponto da gente voltar atrás. Isso não quer dizer que as pessoas não possam fazer seus Réveillons, vai ter, vai fazer, aquela questão privada não tem o que a gente, mas vão ter regras. Temos um decreto, né, Antônio, segunda-feira, determinando que nas escolas fosse utilizadas máscaras, voltasse a ser utilizada, porque muitos professores, alunos, né, estavam sendo acometidos pela Covid. Então, assim, é hora de redobrar a cautela. Sempre foi, mas agora mais ainda. E nós vamos fazer algumas restrições dentro do decreto que já existe. A gente vai já gerar com os nossos comentaristas, vai continuar aqui falando sobre o assunto. E lá em Imperatriz, o pessoal vai ficar já com a primeira edição do Jornal da Difusora. Lá eles também vão destrinchar o que significam essas mudanças, inclusive o cancelamento, portanto, do Réveillon e do Carnaval também, repercutindo lá em Imperatriz, claro, esse anúncio que foi feito na manhã de hoje, como você viu aí o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, falando sobre o assunto. Agora sim, Caxias e Imperatriz segue com a programação local e a gente fica com o restante da rede aqui conosco, e a rede de rádios da Difusora também continua com a gente, inclusive lá em Caxias, em Imperatriz. Vamos juntos até as 2h15 da tarde. Vamos continuar falando desse assunto, girando com os nossos comentaristas. Kate, acertada a decisão do prefeito aí de suspensão? Acertadíssima, inclusive, né? Depois de São Luís, nós tivemos Caxias, tivemos Pinheiro e agora Imperatriz, segundo maior município do estado, então optando já e antecipou, inclusive, né? Não só a festa de Réveillon, mas também já antecipando a informação do Carnaval. Aí eu volto lá para aquela ideia do prefeito de Caxias, o Fábio Gentil, que vai reverter, né, esse valor, esse recurso que seria então utilizado para as festas de Réveillon, para a compra de cestas básicas. Eu acho que é, de fato, um case, né, muito valioso, que poderia ser implantado também em outras prefeituras. Então, assim, uma atenção maior dos gestores para que, se de repente, né, você conseguir viabilizar, fazer esse aporte do que seria gasto com o Réveillon, já então para fazer para essa composição de cesta básica ou de qualquer outra coisa que possa ser revertida para essas famílias que passam necessidades nesse momento. Então, os prefeitos acertam e, como a gente disse essa semana, essa deve ser uma linha, né, que todos os prefeitos devem seguir em razão, então, dessa nova variante da Ômicron, né, e está todo mundo em alerta. Então, é bem acertada essa decisão. Eduardo, a gente já teve casos aí confirmados no Brasil, pelo menos 3 casos, né, confirmados lá em São Paulo. E agora fica aquela expectativa também para saber, lá em Imperatriz, por exemplo, eles agora estão voltando a exigir nos ambientes fechados o uso de máscara. Saber se aqui a gente vai ter novas medidas anunciadas ou não. O que você conseguiu apurar sobre isso? Pois é, Adalberto, saber se vai retroagir aí a essa situação. Não, uma preocupação muito grande, né, em todo o Brasil. Já teve a confirmação aí da Ômicron no estado de São Paulo, tem casos suspeitos já no Rio de Janeiro, os outros estados também. Claro, eu queria lembrar naquela vez, da última vez que a gente debateu sobre essa questão da Ômicron, quando os casos ainda eram suspeitos, a variante Delta, o primeiro estado que registrou, confirmado, caso foi aqui no Maranhão. Chegou, sim, inclusive pelo Porto do Itaqui. É bom lembrar isso aí. Verdade. Às vezes as pessoas falam, querem cancelar Réveillon, querem cancelar Carnaval. Não, ainda vive uma crise sanitária. Isso em todo o país e em todo o mundo. E a variante Delta, o primeiro estado que chegou foi aqui no Maranhão, tanto que vieram testes para cá, vieram mais doses por conta dessa situação toda, por conta da variante da Delta, a Índia, e agora essa aí da Ômicron, que é do continente africano. Há uma preocupação muito grande em relação a isso. Amanhã,
o governador Flávio Dino vai se manifestar, isso já é confirmado, vai ter uma coletiva. Ainda não foi confirmado o horário, só que deve ser seguido aquele horário que o governador sempre falava. No pico da pandemia, às sextas, às 10 horas da manhã, deve ser mais ou menos esse horário que o governador deve se manifestar. Não teve confirmação, eu conversei com algumas fontes palacianas aí, com alguns secretários, não tem a confirmação se ele vai falar sobre essa questão de festas privadas. Há muito que se debater em relação a isso. Só que provavelmente o governador vai ser provocado em relação a isso. Porque estão se colocando festas privadas já, estão se fazendo propagandas comerciais, enfim, os próprios empresários querem saber, a própria população quer saber até que ponto vai poder ir numa festa, quantas pessoas que vão poder frequentar, a questão dos protocolos sanitários. Essas pessoas querem saber, a população quer saber. Então, certamente, o governador Flávio Dino vai tratar sobre essa situação. A gente lembra aqui, reforça, o Réveillon já foi aí cancelado aqui no estado, pelo menos foi o que determinou a Secretaria de Cultura, o próprio governador, o secretário estadual de Saúde, o Carlos Lula, também falou que vai ser cancelado por conta de toda essa preocupação, essa situação. Em relação ao carnaval, isso vai ser analisado daqui para frente, dia a dia essa questão sanitária, mas fato é que já foi cancelado aí, está sendo cancelado em várias partes a questão do Réveillon por conta muito dessa preocupação da variante Omicron. A gente vai trazer, claro, mais detalhes a partir dessa coletiva que vai ser concedida pelo governador Flávio Dino, que vai ter, já é certo, fato, amanhã, uma coletiva do governador que vai falar sobre essa questão da pandemia. A Kate também acompanhou hoje pela manhã junto à Secretaria de Estado da Saúde, né, Kate? Essas informações relacionadas às medidas. Porque a grande verdade é essa, né, que o Estado já se prepara, inclusive. O secretário de Saúde, ele antecipou e tem feito isso, né, dado alguns sinais. Essa coletiva de imprensa deve ser realizada amanhã, como disse o Eduardo, mas ele dando sinais ali de que não só o uso da máscara, que estava liberado, né, deve voltar a ser obrigatório, como também alguns itens daquele decreto que foi assinado pelo governador, o último decreto sobre flexibilizações, pois também isso deve retroceder. A gente não sabe quais os itens que devem retroceder, mas alguns aspectos desse decreto devem ser repensados, retomados, então, em razão desse novo cenário que se avizinha, né? Agora, nada definido ainda, né? Claro que tudo dentro de uma perspectiva, como disse o secretário, sem antecipar essa história do carnaval, porque vai depender, então, dos números da pandemia. Mas é importante que se diga que tudo isso está sendo pensado e amanhã, certamente, ele deva falar. E a gente vai trazer aqui, claro, também tentar, na medida do possível, trazer aqui os detalhes Agora, disso. Adalberto, o horário não está definido ainda. Não está definido, mas uma questão também importante que reiterar é que essa definição de se vai existir ou não, né, essas festas, essas festividades de Réveillon nos municípios, cabe a cada gestor municipal, porque está previsto também no decreto que esta é uma decisão do gestor municipal. Então, aqui em São Luís, como o prefeito Eduardo Braide anunciou que não teria festa de Réveillon, eles estão seguindo a linha. Então, é exatamente por isso que foi cancelada essa festa. Perfeito. 2 horas da tarde, a gente vai para o intervalo, volta já. Na volta, a gente vai falar sobre esse ex-governador que falou que descobriu uma forma aí de acabar com a epidemia, matar o coronavírus, que não existe, né? Mas já, depois do intervalo, você vai saber qual foi a fórmula encontrada. Um instante só. Voltamos rapidinho. Vamos lá, são 2h03 agora e você ligado aqui na Rádio TV Difusora com o nosso Jornal da Difusora, primeira edição. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está afim de ganhar um Samsung Galaxy S20? Você está querendo ganhar? Então é o seguinte, fica ligado no sorteio que o Sistema Difusora preparou para te dar esse super presente, hein? Basta seguir o Instagram da @DifusораTV e @DifusораOn, curtir a foto oficial e marcar um amigo nos comentários. Você pode participar quantas vezes você quiser, vai participando. Depois disso é só torcer e o resultado do sorteio será dia 21 de dezembro aqui no nosso Instagram. Portanto, vai lá, participa para ganhar esse super presente, viu? São 2h04 agora, 2h04 você ligado aqui na TV Difusora. No meio dessa pandemia tem tanto cientista, né? É bom que o pessoal do rádio, entre aspas, aí, né? Cientistas. O ex-governador do Piauí descobriu uma fórmula para matar o coronavírus. Foi isso, John? É no dedo, né, do João Coutinho? É isso. Na unha. Na unha. Na unha, né? E aí, John, como é que vai fazer? Foi o ex-governador do Piauí, o atual prefeito de Parnaíba, Mão Santa, não é ele?
Ele já disse. Já disse que agora beber, né, Adalberto? Tomar uma. Tomar umas. Vai matar o coronavírus. Ali tá, no TP tá beber água. Ali no TP, acho que... Tu não vai atrás de TP, Diogo Tri. Não é álcool não, gente? Eu acho que ele falou água mesmo. Só se for, água em gel, né? Só se for água em gel, né? Vamos ouvir o que você tá falando? Que aí a gente Bora tira ouvir logo que é a dúvida. melhor. Melhor. É melhor. Que a água, quando você bebe a água, o germe, no caso o micróbio, o vírus, não está na garganta, na faringe, a água empurra ele. Ele vai para o estômago. Aí o ácido clorídrico mata ele, esteriliza ele. É muito mais importante você beber, manda me trazer aí qual é o garçom, o Moraes, um copo d'água aqui que eu quero ver. Meia ou meia hora, você bebendo, você empurra um germe para o estômago, e lá o germe se lasca, sei que for, porque tem ácido clorídrico. Então a coisa mais importante é tu beber. Eu não entendi, foi nada. O germe se lasca. O germe, é um vírus, na verdade. Meu Deus do céu. Esse aí só falou água, viu, meu amigo? Ele não é bêbado, É mão santa, será que é água benta, então? Não, eu acho que essa água tá batizada. É coisa errada. Não entendi muito bem o que ele falou, não, sinceramente. Nas redes sociais a gente viu o pessoal brincando, dizendo, vamos, já que tem novo, álcool de gel, novo. bota o álcool pra dentro que resolve. Bota aí só o começo de de novo, vez. É porque a dicção tá Bota de novo, bota de novo. Bota aí pra gente entender, eu não aqui, ó. entendi ainda não. Como diz na radiola do reggae aqui do Maranhão. Que Toca de água, novo. Toca de novo. você bebe a água, Ó, vamos lá. o germe, no caso o micróbio, o vírus, não está na garganta, na faringe, a água empurra ele. Ele vai para o estômago. Aí o ácido clorídrico mata ele, esteriliza ele. É muito mais importante você beber, manda me trazer aí qual é o garçom, o Moraes, um copo d'água aqui que eu quero ver. Meia ou meia hora, você bebendo, você empurra o germe para o estômago, e lá o germe se lasca, sei que for, porque tem ácido clorídrico. Então a coisa mais importante é tu beber. É água Isso dá um batizada. tratado na universidade. Não, ele está dizendo que o ácido clorídrico da água mata o... Não, e lembrando que ele é médico. Ele é médico. Mas só se for água de... Depois foi pro vírus. Mas só se for água Ele chamou de micróbio na primeira, depois chamou germe e é vírus. E depois teve um garçom ali pelo meio. Mas ácido clorídrico é cloro, só se for água de piscina, né? Porque... É para beber água da piscina, Agora será? já teve, eu me lembro, né? Já teve tanta fórmula de matar Covid, né? Um falou que o sol quente matava o Covid, não sei se vocês lembram, né? O prefeito. Sim. Outro disse que tinha que jogar, né? Álcool em gel de cima do avião, né? Não sei se vocês lembram disso também. Era do avião, passava o avião na cidade. Pulverizar, exatamente. O avião pulverizava. Pulverizava com álcool em gel. Que beber água que faz bem, isso não se discute. Mas que mata o coronavírus aí já é outra coisa, Você né? não entendeu, claro, viu, pessoal? É que empurra a água. Não há nenhum embasamento científico, não faça Não, isso. E ele é médico, Ele é gente. médico, Ele é médico, ele é cirurgião. Vamos lá. Ainda bem que ele ensinou com água, né? Vamos em frente, ainda tem muito cientista aí para... Não é água batizada não, hein, Monsanto gente? veio da onde? O John ficou de falar. Sim, é Monsanto. É porque veio da onde, John? Um paciente, né, falou que foi curado por causa das mãos dele, né? Tocou nele e foi curado. Pronto, por isso que é Monsanto. Tá vendo? É claro que isso não existiu, né? Agora as receitas Isso foi ele que santas. disse, né? É, porque se fosse, ele tivesse sido canonizado, né? O Monsanto. Não precisa de outros. 2h09, você ligado aqui, tem cada uma que eu vou te falar. 2h09. Vamos falar de coisa séria, gente? Explicar pelo menos aí, né? A gente vai trazer agora um assunto. Antes desse assunto, vamos fazer o seguinte, bota na tela o WhatsApp, porque a gente vai girar aqui. Bota o WhatsApp que a Kate vai dar um alô pro pessoal que está assistindo a gente, acompanhando a nossa programação. Vai lá, Kate. Hoje a gente vai... Não vou deixar pro final não, senão não dá tempo. Não dá tempo, é verdade. Quem está com a gente aí, Kate? 91968622, viu, gente? É isso aí. Quem está aí com a gente? Bom dia, gente. Bom dia não, gente. Já está no boa tarde, viu? Vamos lá. Não almoçou. Manda almoçou aqui, assim como a gente, né? Manda aqui um beijo aqui para minha mãe Nazaré, a minha irmã Meire. Não perde aí o programa. Olha que legal. Muito boa tarde, então, para você. Quem mais? Eu estou procurando aqui a mensagem que a gente recebeu ainda há pouco, lá de Arari. Só que vai chegando um montão de mensagem, a gente não consegue não, viu? Mas também aqui, ó, o Maírlisson.
É assim, né? Tomara. Maírlisson Cássio, ele está falando aqui com a gente, não botou o bairro, mas muito obrigada. Ele disse que todos os dias ele assiste almoçando aqui a gente. Olha que bacana. Aí, a dona Iranilde Magalhães também com um sorrisão aqui, participando com a gente. Muito obrigada. Um beijão aí para toda a equipe da Difusora. Eu não perco o programa, eu sou o Maírlisson. Aí mandou aqui, ó, Residencial Turiúba, lá em São José de Ribamar, né? A gente tem uma audiência incrível aí em São José de Ribamar. Encontrei aqui, olha, muito obrigada. Não perco o programa um só dia. Olha, sobre essa história de política aí, ele deu a opinião dele aqui, viu, Adalberto? Vou passar aqui. Mas em relação à candidatura, a gente não... a gente não vai falar, deu uma opinião aqui sobre o que ele pensa sobre candidatura, viu? Aí a gente não vai falar, vai deixar mais pra frente. Vamos deixar mais pra frente. Os simpatizantes vão começar a mandar direto aqui. É o David Larrati, de Arari. Muito bem, um beijo para você. Obrigada. Obrigado, David. Obrigado a todo mundo que participou aí com a gente. Pessoal ligando. Participando. Ligar não adianta que a gente não tem como atender. Vamos em frente. São 2h10 agora. Diogo Coutrinho, o que de real aconteceu sobre a entrega ou não dos cargos do Luciano Leitor no governo? Explica pra gente aí. Surgiu a informação do Alberto hoje de que o prefeito Luciano Leitor teria entregado os cargos lá na cidade de Timon, né? Os cargos ali no governo do estado, na cidade de Timon. Isso por conta daquelas decisões da reunião, né, de que aconteceu e o governador anunciou seu apoio pessoal ao vice-governador Cláudio Brandão e o Luciano faz parte do grupo do senador Everton, aí teria surgido essa especulação, essa informação que lá em Timon o Luciano teria, portanto, né, entregado os cargos e declarado apoio oficial ao Everton, né? Mas isso, segundo informações, eu conversei com várias fontes da cidade de Timon, inclusive políticos, jornalistas, colegas da cidade de Timon, e disse que isso não ocorreu. O que ocorreu na verdade? O que aconteceu? Que apenas uma diretora lá da UPA, né, saiu do cargo por conta de dificuldades, ela estava com dificuldades ali na gestão da UPA, pediu, era ligada, o Luciano Leitor pediu ali para sair, né? Mas os demais cargos da Unidade Regional de Educação, outros cargos ali, permanecem ali com os aliados do Luciano Leitor. É claro que na cidade são divididos ali os cargos com o Luciano Leitor, com o Rafael Leitor, com a Socorro, né, que era a base do governo. Então, mas não há essa informação, não procede, Adalberto, portanto, de um rompimento do Luciano Leitor com o governador Flávio Dino. Inclusive, ontem, ele deu uma entrevista a uma rádio local lá em Timon e disse o seguinte, né, que continua aliado do governador Flávio Dino e que vai esperar a decisão até o dia 31 de janeiro. Então, foram essas palavras do Luciano. Portanto, ele não entregou novo rompimento, segundo informações da cidade de Timon. Tá bom. Nosso tempo já está indo embora, mas dá tempo de falar rapidinho dos partidos. A gente falou sobre isso aqui no começo da semana, os partidos de esquerda, né? A possibilidade aí de oficializar a federação, PSB, PCdoB, PT. Avançou aí esse aspecto, John? Avançou. A bancada federal do PSB ontem se reuniu e decidiu por uma federação ali com o PCdoB e PT, né? A bancada vai agora para a análise da direção da Executiva Nacional do PSB. Então, os partidos estão conversando, né, Adalberto? Tem a questão da cláusula de barreira, que os partidos têm que alcançar, entre outros itens, 2% dos votos válidos no país. Então, por questão de sobrevivência, podem fazer a federação. É claro que isso ainda tem que ser, né, tem a questão do TSE até abril do próximo ano, para regulamentar isso aí, mas os partidos já estão em discussão. Há um probleminha, Adalberto, que diz respeito ali a um item da legislação da federação, que não foi alterado ali na Câmara e não teria ido para o Senado, né? O que pode inviabilizar, né, essa questão da federação partidária. Mas isso está sendo discutido, está sendo avaliado, mas os partidos continuam conversando. Mas o Senado já disse que pode dar problema. Exatamente. Pode dar problema. Pode dar problema. Vamos aguardar, vamos ver. Kate, rapidinho, dá tempo de um alô, eu acho. Meu Deus, são muitos Barreirinhas aqui com a gente. Muito obrigada, Barreirinhas, pessoal de Rosário, pessoal de Arari. Olha que estou ligado todos os dias. Estão falando e passando pauta, inclusive, viu? Vamos passar aqui para a nossa produção. Santa Rita, alô Santa Rita, obrigada também. Pessoal no interior em peso aqui com a gente. Manda alô aqui, Kate. Mando sim, pessoal de Santo Amaro. Alô, Santo Amaro, pertinho de Barreirinhas. Amo o programa. Olha aqui, Caroline, amo o programa. Santo Amaro é muito bom. Gente, é muita gente, ó. Ia ligando, ia mandando mensagem. É uma audiência do tamanho do estado, hein? Muito obrigada pelo carinho. Maravilha. Obrigado, gente. Tá aí Kate, John, Eduardo. Amanhã a gente volta a 1h15, aliás, 1h15 da tarde, né? 1h15 a gente está de volta aqui amanhã, sexta-feira, no clima do Natal. Deixa a gente falar. Tchau, tchau, pessoal. A gente se encontra amanhã, hein? Tchau, até lá.